Disciplina com vara é um dos temas mais difíceis para pais cristãos. Devo bater ou não? O que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Sabe, esse é um daqueles temas que mexem com a gente, né? Disciplina com vara, à luz da Bíblia. Eu queria começar dizendo que essa análise aqui não é só teórica, não. Para mim foi uma jornada pessoal, uma necessidade de entender o que a palavra de Deus realmente quer nos ensinar sobre como formar o coração dos nossos filhos. E a conversa sobre isso, né, quase sempre começa por aí, na nossa própria experiência. Ou a gente ouve: "Ah, eu apanhei e tô aqui tudo certo", ou então: "Eu apanhei e isso me deixou marcas terríveis". A nossa história pessoal é muito poderosa. Ela molda nosso jeito de ver as coisas. Mas como a gente vai ver, embora seja uma parte super importante da conversa, ela não pode ser a palavra final. E foi bem aqui que a coisa toda começou a mudar pra mim. Olha só, eu apanhei bastante quando eu era criança, mas meus pais, eles eram cuidadosos, sabe? Explicavam por quê, nunca batiam com raiva. O resultado, eu cresci bem, amo meus pais, não tenho trauma nenhum. Só que a história da minha esposa é o extremo oposto. Para ela, a disciplina física foi uma experiência terrível que deixou marcas. E aí, quando nossos filhos nasceram, esse choque de realidades forçou a gente a parar tudo e reexaminar cada coisinha que a gente acreditava. Essa era a minha mentalidade, sabe? Eu tinha até essa frase pronta. Pra mim era simples. Se meus filhos aprontassem, umas boas chineladas iam resolver. Mas aí o casamento, a paternidade, tudo isso me colocou cara a cara com a dor da minha esposa e eu tive que me perguntar: peraí, será que a minha experiência é a única régua que existe? Será que a Bíblia tá dizendo exatamente o que eu sempre achei que ela dizia? Então, tá, vamos mergulhar nisso de cabeça. Para a gente entender de verdade, a gente precisa começar pelos textos que são a base de tudo, da visão mais tradicional. Eles vêm principalmente do livro de Provérbios. Esse aqui é um dos mais fortes, né? Ele liga amor e disciplina de um jeito muito direto. A ideia é que corrigir, mesmo que isso cause dor, é na verdade um ato de amor profundo, porque busca o bem da criança. Aqui, a vara aparece como a ferramenta que consegue tirar a tolice do coração da criança. E tolice aqui não é só ser bobinho, é imaturidade, rebeldia, falta de sabedoria. A vara seria então um instrumento de formação de caráter. E esse versículo eleva o nível da conversa para um caso de vida ou morte. A disciplina com a vara, segundo esse texto, não é só sobre comportamento, é sobre salvar a criança de um caminho que leva à destruição. E vamos ser honestos, quando a gente lê esses textos assim, um atrás do outro, de forma isolada, a conclusão parece meio óbvia: bater é um mandamento bíblico. Foi bem nesse ponto que a minha jornada de estudo começou para valer. Eu percebi que para a gente interpretar a Bíblia direito, não dá para simplesmente arrancar um versículo do seu mundo. A gente precisa entender o contexto cultural, a língua original e, principalmente, a grande história que Deus está contando do começo ao fim. Primeiro, o contexto cultural. O mundo do Antigo Oriente Próximo tinha uma estrutura social bem diferente da nossa. Concubinas, escravos, filhos, todos eram vistos como uma posse, parte do patrimônio do chefe da família. A Bíblia não surge para aplaudir essa visão, mas para começar a transformá-la por dentro. Ela revela um Deus que vê cada pessoa como sua, com dignidade. Por exemplo, Deus vê a escrava Agar e a chama pelo nome. A lei manda libertar os escravos. E o próprio Deus diz a Israel: eles eram meus filhos, corrigindo essa ideia de que os filhos são propriedade dos pais. Segundo ponto fundamental, o tipo de livro. Provérbios é o que a gente chama de literatura de sabedoria. Isso é crucial. Ele é cheio de metáforas, de figuras de linguagem para ensinar. Por exemplo, quando o Provérbios diz que a sabedoria construiu sua casa, ninguém imagina a dona sabedoria de capacete e martelo na mão, né? A gente entende que é uma metáfora. Do mesmo jeito, quando a gente lê sobre a vara da correção, a gente tem que se perguntar: será que isso não é também um símbolo para autoridade, para orientação, para correção com propósito? E a própria palavra no hebraico original dá uma pista enorme. Shebed, que é traduzida como vara, tem um leque de significados muito maior. Sim, pode ser um bastão para corrigir, mas também é um cajado de pastor para guiar, um cetro que representa a autoridade real, um bordão de proteção. O foco não é só na pancada. E aqui está a prova dos 9. No salmo mais famoso de todos, a mesmíssima palavra Shebet é usada para falar do cajado do bom pastor. E esse cajado, esse Shebet, não causa medo. Ele traz consolo, segurança, direção. Nossa, isso muda completamente a imagem que a gente tem da vara, né? Ela pode ser um instrumento de um pastor que guia com amor. E a mesma coisa acontece com a palavra disciplina, Musar. O significado dela está muito mais ligado à instrução, ao ensino moral, à formação do caráter. O coração da disciplina bíblica não é focar no corpo, mas na alma. Não é sobre causar dor, é sobre transmitir sabedoria.
Esse foi outro conceito que abriu a minha mente de um jeito. A Bíblia não é um livro de regras que caiu pronto do céu. Ela é a história de como Deus foi se revelando para a humanidade aos poucos, de forma gradual, progressiva, até chegar na revelação perfeita que é Jesus Cristo. Para a gente entender isso na prática, vamos pensar no conceito de inferno. Lá no comecinho do Antigo Testamento, o Sheol era só o lugar dos mortos, para todo mundo, bons e maus. Com o tempo, surge a ideia da Geena, um lugar de punição, e é só com Jesus que o conceito se consolida como a separação eterna de Deus. A verdade não mudou, mas o nosso entendimento dela amadureceu. A mesma lógica vale para outros temas, como escravidão, poligamia e a disciplina. Então, o que acontece quando a gente olha para a disciplina através da lente final, da lente perfeita de Jesus? Bom, aí a revelação se completa e a imagem fica muito mais nítida. Olha que incrível isso! O próprio apóstolo Paulo usa a vara de forma figurada. Ele não estava perguntando de verdade se devia levar um pedaço de pau para bater na igreja de Corinto. Ele estava colocando duas abordagens em contraste: a correção baseada na autoridade dura, na vara, versus a correção feita com amor, com mansidão. Isso mostra que o próprio Novo Testamento já entendia a vara como um símbolo de uma forma de disciplina que agora foi superada pelo caminho de Cristo. Então, a virada de chave é essa: a grande mudança de paradigma. O objetivo da disciplina no Novo Testamento não é mais controlar o comportamento pela força de fora para dentro, mas guiar o coração para uma transformação de dentro para fora, pelo Espírito, para que os nossos filhos se pareçam cada vez mais com Jesus. Certo? Então, se a vara de Provérbios não é um mandamento literal para bater, e se o Novo Testamento aponta para esse caminho de amor e mansidão, o que a gente faz na prática? Como disciplinar os nossos filhos de um jeito que seja bíblico, que seja firme, mas que também seja amoroso? Eu aprendi 5 princípios que são meu norte. Primeiro, nunca discipline com raiva. Ira ensina medo, não sabedoria. Se eu tô com raiva, o problema é meu, não do meu filho. Segundo, seja claro sobre o motivo. A criança precisa entender o que fez de errado para formar a consciência dela. Terceiro, sempre ensine o caminho certo, não aponte só o erro. Quarto, reconheça o acerto. O elogio, a afirmação, constroem muito mais que a punição. E quinto, que talvez seja o mais importante, peça perdão quando errar. Isso ensina que o que governa nosso lar é a graça, não o orgulho. E tudo isso se transforma em ações bem práticas. Falar com firmeza, mas com calma. Privar de algum privilégio por um tempo, para ensinar sobre consequências. Usar um tempo para acalmar, não como castigo, mas como uma ferramenta para todo mundo se autorregular. Pedir para refazer a ação, mas do jeito certo. E em casos extremos de descontrole, a contenção física, como um abraço firme que passa segurança, não agressão. No fim das contas, essa minha jornada me fez entender isso aqui. A vara pode ser vista como um galho seco para punir, ou ela pode ser entendida no seu sentido completo, bíblico, como o cajado de um pastor. Um símbolo de autoridade que protege, guia, corrige e, acima de tudo, consola. A forma como a gente escolhe disciplinar reflete diretamente o tipo de coração que a gente quer formar nos nossos filhos. E isso nos deixa com uma pergunta muito, mas muito mais profunda. A discussão não devia ser só sobre o método bater ou não bater. A verdadeira pergunta que a Bíblia toda nos convida a fazer é: qual é o meu objetivo final? Se o meu alvo é formar o caráter de Cristo no coração do meu filho, então cada ato de disciplina precisa ser medido por essa pergunta. Isso está ensinando amor, alegria, paz, paciência. Isso está guiando meu filho para mais perto do coração do Pai. Essa sim é a sabedoria que transforma. Aqui está um infográfico deste vídeo para você se aprofundar nos seus estudos. Não deixe de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem busca estudos bíblicos sérios. Até a próxima!